Seja muito bem-vindo e bem-vinda, ser humano extraordinário da minha vida. Que bom ter você comigo mais uma vez para mais um encontro do nosso bate-papo da semana aí, de autoconhecimento, expansão de consciência. Vamos falar de constelação familiar, vamos falar de relacionamentos, vamos falar de ordens do amor, vamos falar de vivências, vamos falar de muito coaching, muito desenvolvimento pessoal. Autoajuda, autoconhecimento num contexto geral, merecimento, enfim, tudo isso você encontra aqui no nosso canal. Meditação, práticas diárias extraordinárias para você estar fazendo. E hoje nós vamos falar do que, gente? Do feminino. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema que tem dado um paninho para manga, sabe? Hum, vamos lá, vamos falar do feminino, tá? Como que a gente fala de feminino se não falar de mulher na espécie humana, Homo sapiens sapiens, nós somos as mulheres. Então vamos lá. Como que a gente fala muito em se tomar um feminino, né? Tomar o feminino da mãe, tomar o feminino, tomar o feminino, tomar o feminino. O que que é tomar o feminino, Ali? Pelo amor de Deus, o que que é isso? Então vamos lá. Tomar o feminino significa, especificamente, olhar para a sua mamãe, tá? Que é a sua figura de autoridade, que é a sua primeira modelagem. A primeira modelagem que a gente tem de uma mulher é de nossa mãe. Então, a nossa figura, tá, de modelagem é a mamãe. Por isso, tomamos o feminino que vem através de nossa mãe. Mas como é que eu tomo isso? Ah, eu não me dou bem com a minha mãe, não tenho um bom relacionamento, enfim, né? Dinâmicas diversas. Como que eu posso fazer, né, para mim, tomar esse feminino de minha mãe? Como é que faz isso? Basicamente, tá? Olhando para minha mãe como minha mãe. Só isso. E não como uma mulher. E aqui vocês vão fazer um bingo gigante agora. A grande maioria das mulheres que não se dá bem com sua mãe é porque não está olhando para a mãe como mãe, está olhando para ela como mulher. O olhar que a filha está tendo para com a mãe não é um olhar de filha, de ver uma mãe, mas está tendo um olhar de mulher. E muito provavelmente aí acontecerá o quê? O julgamento. Porque eu olho para aquela mulher e vejo ela atuando como uma mulher e eu não gosto daquilo. Eu desaprovo aquilo na minha mãe. E é automático, porque o que existe na minha mãe também existe em mim. Então, se eu estou desaprovando isso lá na minha mãe, eu também desaprovo isso em mim. Lembra? 50% do papai e 50% da mamãe, tá? Isso constitui o nosso ser. E hoje, mais especificamente, nós estamos falando desse lado mamãe, né? Principalmente para as mulheres. Olhar para esta mãe e vê-la como mãe e não como mulher, ou como fraca, ou enfim, não comprando uma dor dela, tá? Automaticamente eu me posiciono no lugar de filha, tá? Às vezes, a dinâmica que oferece aí dentro da família é a filha com dó da mãe, querendo carregar todo o peso, toda a dor da mãe e tudo aquilo lá. Também está se posicionando aonde? Acima da mãe, tá? Então, tá hierarquicamente, lembra do nosso vídeo de hierarquia? Hierarquicamente, ela está acima da mãe, tá? Ela quer cuidar da mãe, ela quer proteger a mãe, ela quer salvar a mãe, a grande salvadora. Outra dinâmica é a que eu acabei de dizer, né? Da filhinha do papai, aquela que olha para a mãe e julga a mãe, tá? Aquela que vê a mãe como mulher, que é outra dinâmica oferecida aí dentro das famílias, tá? Porém, qual é a sua dinâmica? Já deixa aqui para mim nos comentários. Você tem um bom relacionamento com a sua mãe? Você tem olhado para sua mãe como uma mulher, como uma rival? Você tem olhado para sua mãe com pena, com dó? Qual é o olhar que você tem para com sua mãe? Porque este olhar que você tem para com sua mãe, seja de pena, de dó, seja de mulher, frontamento, é o olhar onde você precisa se atentar. Por quê? É neste momento que nós desordenamos e nos emaranhamos, tá?
Normalmente nós nos emaranhamos dessa forma por amor, tá? O Hellinger ele vai dizer para gente que que o sistema familiar, ele é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Então, ele vai dizer para a gente assim, ó: "Quando, eu, filha, estou fora do meu lugar, também não posso receber a força de minha mãe". Quando a gente fala em tomar, é aquele tomar mesmo, abocanhar que a gente fala da nutrição da vida, tá. Então como é que eu tomo minha mãe em mim, né? Eu aceito a minha mãe exatamente como ela é. É o primeiro passo para mim poder me aceitar também como sou, tá. Então quando que eu vejo mamãe e aceito mamãe, né? Quando eu também olho para mim e me aceito. Porque aquilo que eu não gosto que está lá na minha mãe, também está em mim. Então, qual é o grande avanço para a gente, para nós mulheres, quando temos que olhar para nossa mãe? Exatamente esse, tá? Exatamente esse. Poder tomar minha mãe é poder aceitar minha mãe exatamente como ela é, sem eu querer mudá-la, tá? Existe um processo onde existe o eu preciso concordar com tudo que ela faz? Não, eu concordo como foi, tá? Eu concordo que ela fez o melhor que ela pôde, com o que ela tinha, até o presente momento, tá? Concordo que ela tenha isso na vida dela, tá? Que ela passou por esses processos, que assim foi, tá? Esta aceitação que existe é o primeiro passo para mim poder me libertar, para mim poder fazer do meu jeito, tá? Eu tenho esta permissão para fazer do meu jeito quando eu aceito que cada ser humano é da forma que é. Então, bingo, fizemos um bingo aqui? Então, eu aceito minha mãe exatamente como ela é, e quando eu aceito, eu paro de julgar, já aumento minha frequência vibracional, certo? Já saí de um déficit vibracional, já estou aumentando minha frequência, porque muito provavelmente eu vou entrar em gratidão, eu vou começar a ver o perdão, eu vou começar a olhar para minha mãe de uma forma diferente. E é isso que faz com que a mamãe, tá? Também possa ver você diferente, porque você está dando uma oportunidade para ela ser só a sua mãe. E quando que eu dou a oportunidade da minha mãe ser só a minha mãe? Quando eu tô no meu lugar de filhinha, quando eu tô no meu lugar para receber, quando eu não fico dando pitaco que tem que ser assim, que tem que ser assado, que tem que ser do jeito que eu acho que tem que ser. Quando eu me retiro da situação que eu quero salvar a minha mãe, porque a mamãe é grande, eu sou pequena, eu deixo com ela o que é dela, tá? Ela é grande, ela é forte, ela dá conta, tá? Então são diversas dinâmicas que a gente observa, tá, dentro das famílias, que faz com que essa desordem dentro do sistema permeie todas as desgraças que acontecem, permeie todos os desentendimentos que acontecem dentro da família, tá? Da nossa família de origem e, consequentemente, persista aí na nossa família que nós vamos formar. O que que é importante para nós mulheres? É importante que nós saibamos que o nosso feminino ele é sagrado. E este feminino veio de minha mãe, que também recebeu de minha avó, que recebeu de minha bisavó. E assim foi, da forma como foi, tá? Eu tenho o hábito de contar a historinha do pernil, tá? E eu vou contar essa historinha do pernil para vocês. A historinha do pernil é a seguinte: estava todo mundo lá no final do ano fazendo pernil de Natal, todo mundo reunido, passeia, aquela coisa maravilhosa, certo? E vem a geração, né, de hoje, vem a filha, né, a que está cedendo lá a casa para fazer, e diz assim: Mamãe, mas por que está sendo cortado este pernil? Né? Ela pergunta para a mãe, né? Por que está sendo cortado este pernil? Por que que a gente não faz o pernil inteiro? E a mamãe responde para ela assim: Minha filha, foi assim que sua avó me ensinou. E assim eu faço. Aí a menina foi lá e perguntou para a avó: Ô vovó, por que que a senhora faz o pernil cortado e não faz o pernil inteiro para a nossa ceia de Natal? E ela respondeu: Minha filha, porque a vovó aprendeu desse jeito com a tua bisavó.
E aí nós tivemos uma sorte tremenda de ter essa bisavó ainda, né? Viva. E a menininha foi lá e disse assim: Ô vovó, eh, ô bisavó, ô bisa, né? Ela disse assim: Ô bisa, por que você cortou o pernil para fazer ele assado? Então ela olha para a menina e diz o seguinte: Ah, minha filha, isso é besteira. É só porque eu não tinha um refratário maior para colocar o pernil, aí eu tive que cortar ele no meio para poder caber no refratário que eu tinha. Resumindo, todo mundo ficou boquiaberto. Ah, então foi por isso que foi cortado o pernil? É. Alguém foi lá atrás e encontrou o porquê que aquele pernil era cortado. Porque muitas gerações somente repetiram este padrão sem saber o porquê que aquele pernil estava sendo cortado. Quando você começa a observar que não é tanta coisa assim, que foram detalhes, foram formas de serem feitas, você vai poder fazer diferente. Então, quando esta menina agora chegar a vez dela, fazer o pernil de Natal dela, na ceia dela, o que que ela vai poder fazer? Esse pernil exatamente como ela gostaria, o pernil inteiro e não mais o pernil cortado, tá? Ou seja, porque ela foi descobrir o porquê que o pernil foi cortado. Então todo mundo vai dizer: Ah, que legal! Agora temos um pernil inteiro, maravilhoso, e ninguém vai discutir com ela. Agora imagina que essa mesma menina fosse lá fazer o seu pernil de ceia de Natal e fizesse o pernil inteiro, sem cortar o pernil, sem saber o porquê que o pernil era cortado. O que que ia acontecer? Muito provavelmente, ah, mas se você tivesse cortado o pernil, teria sido mais gostoso. Ah, porque esse pernil ficou seco? Ou seja, se eu não tenho a permissão daqueles que vieram primeiro para mim poder fazer diferente, eu vou ter uma má consciência sobre isso. Eu preciso ter permissão para fazer isso. Sim, é uma permissão dada pelos meus ancestrais. Porém, é de minha responsabilidade poder ir buscar os meus ancestrais, poder saber de tudo isso, e então poder fazer com que esse pernil esteja diferente, tá? Poder saber disso, tá? É a mesma coisa na nossa vida. Como que eu posso fazer diferente? Como pode ser diferente para mim isso, tá? Como que eu posso fazer do meu jeito? Quando eu olho aqueles que não foram vistos, tá? Lá no passado. Nunca ninguém perguntou por que a Bisa tinha feito o pernil cortado ao meio. Assim funciona nas relações. Muitas coisas acontecem, é somente seguido o padrão, e ninguém vai buscar o porquê ou saber o porquê que isso acontece, certo? Quando descobrimos o para que isso tudo aconteceu, fica tudo muito mais simples e fácil, tá? Assim é no nosso feminino também, tá? São muitas histórias, como diz, né? O nosso querido professor diz, muito mais coisas existem aí no mundo da Dinamarca, no reino da Dinamarca, do que a gente imagine, tá? Então, às vezes, é muito importante dar o lugar de quem precisa ser dado. Vamos ordenar o sistema. Quem veio primeiro tem precedência, quem está aqui tem prioridades, tá? Porém, eu preciso dar o lugar de cada um que veio primeiro. Quando dou esse lugar, sou acolhida com amor ao fazer diferente. Porque poder fazer diferente requer uma permissão daqueles que vieram primeiro, tá? Isso é maravilhoso a gente saber. Por quê? Porque eu, enquanto filhinha, se olho para minha mamãe, já tenho um olhar mais aberto. Quer dizer que minha mãe faz isso por determinada situação que foi? Ok. Então eu posso olhar e agradecer minha mãe. Se há algo que eu não concordo, ou que eu vejo que não funcionou para ela, eu também aprendo. Por que que eu aprendo? Porque se aquilo não funcionou para ela, por que que eu tenho que repetir o que não funcionou? Ela já está me mostrando que aquilo que ela está fazendo não funciona. Porém, eu posso fazer diferente, certo? É preciso olhar com amor para as nossas relações. Tomar o feminino significa dar um lugar para minha mãe, de mãe.
Tomar a minha mãe significa aceitar minha mãe exatamente como ela é. Não é ficar fazendo coisas para minha mãe. Não é ficar correndo atrás de coisas para minha mãe. Pelo contrário, é olhar para ela e ver a grandiosidade da vida que veio através dela e de todas as nossas gerações femininas, de mulheres que se fizeram presentes, multiplicadoras, grandiosas diante da vida. Quando eu olho com amor para essa geração, posso então também tomar em mim este feminino. Normalmente, se desemaranha muito rápido já do papai, tá? Porque daí a dinâmica é outra, né? Mas deixar com a mãe o que é da mãe já é um grande começo para você poder fazer diferente e fazer do seu jeito, sem repetir um padrão. Tá bom, gente? Falando de feminino e não me estendendo muito, né? Porque vocês não gostam de vídeo comprido, né? Se eu não fico falando aqui o tempo todo, seria basicamente isso, tá? Quando falamos de um feminino, estamos falando da modelagem que vem através de nossa mãe. E se você não se inscreveu neste canal ainda, se inscreve no nosso canal, deixa teu like. Se você gostou desse vídeo nosso de hoje, já manda para alguém que precisa ouvir isso, uma mulher mais masculina que precisa estar ouvindo isso. E eu te espero para o nosso próximo encontro. Beijo grande no teu coração, fica com Deus e até mais.